Então vamos lá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar. Que bom estar com você mais uma vez hoje, nessa quinta-feira. Dia especial, porque hoje é dia de live com convidados e nos dias de lives com convidados a gente adora receber convidados aqui no programa. É uma oportunidade, é uma forma da gente trocar experiência com outros profissionais e dessa vez eu vou ter aqui para ajudar você que está escolhendo, está buscando escolher o seu cargo, a nossa psicóloga, a doutora Nicole, e ela vai do Instagram dela, que é o produtiva.mente, tá? Já anota aí, produtiva.mente é o Instagram dela. Você já pode começar a seguir ela, ela vai entrar aqui ao vivo comigo para debater o tema como escolher um cargo público. Então você que está na dúvida, você que ainda não sabe qual concurso vai prestar e quer tirar aí algumas dúvidas, a gente vai também responder as suas perguntas ao longo desse bate-papo. Se você não me conhece ainda, não conhece ela, fica ligado que a gente está no ramo aí de ajudar você no seu objetivo, conquistar a sua aprovação. E aqui no canal a gente discute todos os aspectos que são necessários para ajudar você a chegar onde você quer. E logo aqui agora no início, já que a doutora Nicole vai entrar aqui com a gente, eu vou te pedir para, se você conhece mais concurseiros, se você entende que isso aqui vai ajudar pessoas que também estão nessa jornada, clica no botãozinho aqui que parece um envelope, clica nesse botão que parece um envelope e já compartilha essa live com sua amiga, com seu amigo que também está estudando, já que isso vai com certeza ajudar muita gente. E já coloca aqui suas perguntas nos comentários que eu vou botar a doutora Nicole para aqui ao vivo entrar com a gente. Enquanto isso, você já vai colocando suas perguntas que a gente vai responder elas hoje ao vivo. Sem mais delongas, Roberto. Só antes de iniciar a live... Deixa eu ver esse coisa aqui. Botar ali do lado. Só antes de... chegou meu cafezinho aqui, hein, galera? A hora do café, como sempre. Muito bom dia, né? Acordando com aquele cafezinho. E lembrando que hoje é quinta-feira, então dia de quinta a gente também tem live 18 horas, tá? Então hoje, 18 horas, essa não é transmitida aqui no YouTube, é transmitida lá no Instagram. Lá no YouTube, essa não é transmitida aqui no Instagram, é transmitida no YouTube. Às 18 horas vai ser a live Concurseiro Iniciante, passo a passo, para você começar seus estudos do zero. Então você já tem esse encontro agora comigo, e às 18 horas você já vai ter um segundo encontro comigo. Para você que está iniciando, eu vou passar um passo a passo para você começar os seus estudos do zero, 18 horas de hoje, tá? Quinta-feira. 2 lives no mesmo dia, Roberto? Exatamente. Hoje, terças e quintas, a gente tem live 2 vezes, às 7h37 e às 18 horas. E de segunda a sexta, todos os dias, 7h37, aqui no Instagram. Feitas todas os primeiros recados, os informes, a introdução, deixa eu chamar a nossa convidada para ela poder dar a contribuição dela para você aí que está na dúvida do concurso. O Hit está falando aqui, meu cappuccino caseiro chegou, está muito gostoso. Hit, saúde, meu irmão. Viva o café, né? Quem não gosta de café, pessoa se você conhece alguém que não gosta de café, provavelmente você deve desconfiar dessa pessoa, porque deve ser uma pessoa meio, não sei, que café não tem como, né? De manhã cedo, então, vamos lá. Deixa eu botar aqui a doutora Nicole. Bom dia, pessoal. Bom dia, Roberto. Tudo bom? Bom dia, Nicole. Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Que bom falar com você. Coisa boa estar aqui falando do que a gente gosta, né? Concurso. E obrigado, né, pelo seu tempo e ter aceito aí o nosso convite. Vai ser um prazer aí passar com você essa próxima hora para a gente responder as perguntas da galera aí que está nessa batalha. Começa falando um pouquinho da tua história, explica um pouquinho aí pro pessoal que tá te conhecendo, que ainda não te conhece, o teu Instagram também, para eles já te seguirem lá também. Tá bom, vamos lá. Eu sou psicóloga clínica, apaixonada pela psicologia. Comecei fazendo engenharia elétrica, mas não me identifiquei e fui fazer o que eu amo, justamente a psicologia. Ainda no meu curso, eu descobri os concursos. Na minha cabeça não existia essa possibilidade, pensava apenas na carreira acadêmica. E aí, lá pelo meu 7º período, eu decidi estudar. Fiz para tribunal, fiz para aeronáutica, fiz para Força Aérea.
e fiz para o Ministério Público também, e aí me apaixonei por essa área, tive minhas aprovações, mas a minha paixão mesmo se tornou justamente a psicologia clínica. Eu me identifiquei muito e é o que eu estou trabalhando hoje. Sensacional. E foram várias aprovações, né, Nicole? Isso. Eu comecei, aí é aquela questão, né? Quando a gente começa, a gente entra naquele nível de acerto, a gente entende a estratégia do concurso, a gente passa a ter aquele domínio de como responder às questões, de como agir, e aí fica mais fácil e as aprovações, elas vão chegando, porque a gente chega num nível que fica, vamos dizer assim, mais fácil, né? A gente cria aquela prática. Muito bom, muito bom. Parabéns pelas aprovações. Hoje você está exercendo algum desses cargos ou você está só na parte da psicologia clínica? Hoje eu estou só na parte da psicologia clínica, mas quem sabe daqui a alguns anos eu volte. Mas por enquanto a minha paixão tá voltada para essa área de vou passar o que eu aprendi para os pacientes, vou trabalhar essa parte do equilíbrio emocional, de como preparar para esses concursos através da ciência psicológica, a parte emocional mesmo. Muito bom, muito bom. Conta um pouquinho, então, da sua experiência aí. Enquanto você estava estudando, você pode, não sei, de repente, dar alguma dica aí? O que você tem de novidade para a galera que está estudando, de dica que você pode dar da sua época, né? Remetendo a hoje, né? Eu acho que, com certeza, a sua experiência, de todo mundo que passa no concurso tem uma história. Então, você deve ter também boas lembranças aí desse momento aí de sua vida. Eu sempre parto do pressuposto que o segredo para que a gente se mantenha constante é a autonomia intelectual. O que é essa autonomia intelectual? É quando eu me conheço, quando eu sei o que eu quero, quando eu sei quais são os meus sonhos, quando eu reconheço os meus medos. A gente costuma muito ver que as pessoas elas não lidam bem com os medos, mas o medo faz parte do processo, não é? E o medo está no nosso dia a dia. A gente vai ter medo, a gente vai ter ansiedade, nós vamos ter dúvidas, mas essas dúvidas, esses medos, essa ansiedade, ela faz parte do processo. E a partir do momento que eu identifico meus medos, eu sei por que eles ocorrem, eu sei quais são minhas crenças. Por exemplo, a questão das crenças. Eu tenho que passar este ano, caso eu não passe, eu sou um fracasso. Eu estou caminhando para a frustração, porque eu fiz uma determinação. Se hoje eu não acertar 80% das questões é porque eu não estou bem. Mas aí eu esqueço que a gente oscila, né? Eu estava até vendo ontem, Roberto, você falando, ontem e ontem eu não tive um dia bom. E é assim mesmo. Vão ter dias que não são bons. Todos os seus dias são bons? Definitivamente não, né? Se eu falasse isso, eu estaria sendo leviano e até mentindo, né? Porque faz parte dessa a inconstância da nossa vida, seja quem está estudando, seja quem está buscando outra coisa, né, Nicole? Eu acho que é absolutamente natural. E eu não sei se vocês aí de casa estão pegando, mas inclusive envolver a galera aqui, quais são os medos de vocês, né? Tem medo de escolher o cargo errado, por exemplo? Né? Tem medo de estudar e não passar? O medo a insegurança de quanto tempo vai levar? São todas essas questões que eu acho que acabam atrapalhando demais, né, Nicole? A caminhada dos candidatos. Exato. A gente acaba sentindo medo de ter medo. Só que a gente esquece que o medo é um processo fisiológico que é natural. É esperado que eu tenha medo. Só que eu vou ter medo, mas eu não vou deixar o medo me paralisar nem influenciar nas minhas escolhas. Porque, por exemplo, eu quero um determinado cargo, mas eu tenho medo. Ok, não tem problema eu ter medo. O medo só não pode afetar a minha decisão. Não vou escolher esse daqui porque eu tenho medo. Não posso. E aí, a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo tomar as decisões por mim mesma e não pelos outros. Me disseram que este cargo daqui, ele vai ser melhor. Não, eu vou seguir essa área porque disseram que vão ter mais concursos. Não, eu vou fazer uma análise baseado naquilo que eu acredito, baseado no como é o dia a dia do cargo, baseado na remuneração também, mas vai ser uma análise para você, baseado né? naquilo que eu sinto.
Isso. Perfeito. Olha aí, já estamos começando a entrar no tema, hein, galera? Então, se liga, para você que está na dúvida de como escolher o teu cargo. Primeira coisa é não querer, digamos assim, atender as expectativas dos meus pais, né, dos meus amigos, das pessoas que não são eles que vão estudar e nem exercer aquele cargo, né, Nicole? É você. Exato. Quais são os maiores erros para se escolher um concurso? Olhar apenas a data da prova e a remuneração. Eu não olho nem como é o dia a dia do cargo. A gente tem que lembrar que provavelmente a gente vai passar de 30 a 35 anos naquele cargo. Boa. E se é algo que eu vou viver diariamente, será que vai valer a pena? O que é que eu comecei a observar lá na clínica? As pessoas, depois de aprovada, entram no cargo e voltam. Por quê? Porque não se adaptaram. Não se adaptaram a outra cidade, não se adaptaram ao contexto, criaram uma expectativa que foi diferente da realidade. Realidade. Então a gente tem que analisar o cargo. O que é que eu fazia? Eu ia atrás dos aprovados, Uhum. perguntava para eles como era o trabalho. Já fui em tribunal para entrevistar as psicólogas de lá. Isso você é candidata ainda. Eu candidata. Uhum. Quando eu era candidata, Roberto, eu comprei minha roupa para trabalhar no tribunal. Uau! Antes de ser aprovada. Porque a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar, tem que acreditar e saber que é aquela escadinha. Cada vez eu vou chegando lá. O que é que te fez, Roberto, procurar o cargo que você está hoje? Escolher, na verdade. Boa pergunta. A entrevistada é você, mas tá tudo bem, né? Vamos lá, que eu não vou ficar em cima do muro, não. Na verdade, Nicole, a minha história é meio engraçada, porque eu sou aquele candidato que, sabe, eu fui aquele candidato atirando para todo lugar, né? Fazendo tudo que até concurso, o que Abril estava fazendo. Eu definitivamente preciso confessar aqui ao vivo. Eu não fiz o que você fez. Eu não parei para pesquisar o que cada carreira fazia. Eu realmente não... eu saí da faculdade e falei, bom, não tenho como advogar, não tenho escritório, não tenho familiares que advogam, vou me meter aqui nesse negócio de concurso e comecei a estudar. E como todo candidato perdido, fazia tudo quanto era prova. Quando aconteceu, com 1 ano e meio mais ou menos, que eu passei pela primeira vez na primeira fase de procuradorias, aí eu me aquietei. Foi quando eu falei, bom, então eu acho que é por aqui. E acabei ficando. E hoje eu gosto muito do que eu faço. Acho que dei sorte, né? Porque definitivamente não é a melhor maneira de se escolher um cargo, não é isso? Sim, sim. E também tem a questão da característica da personalidade, da adaptação. Tem pessoas que se adaptam mais fácil. Talvez você seja uma delas. Eu me moldo, eu consigo transformar este ambiente de trabalho para que seja um ambiente de trabalho que seja compatível comigo. Mas sempre que eu for escolher uma carreira, um cargo, eu tenho que entender como que eu funciono. Por exemplo, eu não vou escolher uma carreira policial se eu não gosto da parte da atividade física. Se eu não suporto, se isso não é compatível comigo. Ao mesmo tempo que eu não vou escolher a parte fiscal se eu não gosto da área de tributos, não gosto de fazer um estudo sobre essa parte. O cara não pode querer trabalhar de auditor, fazer cálculo, se ele odeia pagar as contas de casa, né? E só fazer aquela conta de padaria ali, porque certamente ele vai ser frustrado lá dentro, né? O Matos está fazendo uma pergunta interessante, Nicole. Fazer o que gosta ou aprender a gostar do que faz? Ambos. Por quê? Porque quando eu estou em um local, eu tenho que entender que este local nunca vai ser 100% aquilo como eu esperava, mesmo que eu goste desta carreira. Porque eu vou lidar com pessoas, vão ter relações interpessoais, vão ter coisas que não saíram como esperado no meu ambiente de trabalho. E se eu não gosto de forma alguma, dificilmente eu me adapto. Mas eu não preciso gostar por completo para que eu saiba lidar com a situação ao longo dos anos e ressignificar a minha vida no âmbito público, no âmbito de cargo público. Boa. Então eu posso fazer esse misto. Eu não posso pegar uma carreira completamente divergente, mas também eu não preciso ser completamente compatível. Mas eu preciso apaixonado por aquilo, né? Exato.
Eu acho que a principal interrogação que talvez surja, viu, Nicole, isso que você falou é muito importante, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura, né? De também saber, enfim, se adequar, como você falou, ao meio, ao trabalho, ao serviço, ao cargo, ao dia a dia. E, obviamente, que essa pesquisa aí do que faz, quanto ganha, onde vai morar, como é o dia a dia, é fundamental, gente. Então, eu acho que talvez a maior dificuldade é que, normalmente, o ser humano ele gosta de buscar respostas 100% certas. E eu não sei se elas existem, né? Não existe e nem provavelmente nunca vão existir. Porque nós vamos mudando ao longo do tempo. Se a gente for pegar a respeito da ciência psicológica, quando a gente vai estudar, a gente, por exemplo, se baseia em algumas teorias. A teoria que eu uso é a do Big Five, que são os 5 grandes fatores da personalidade. Então, a gente trabalha com amabilidade, neuroticismo, extroversão, abertura a mudanças e conscienciosidade. Pontuei baixo em amabilidade. Então, opa, eu não consigo me relacionar muito bem, eu tenho dificuldade de me socializar. Será que eu sou compatível com o cargo de diplomacia? Será que eu gosto de línguas? Então, quando a gente faz esse estudo, que é um estudo muito completo sobre a personalidade da pessoa, a gente consegue ver as nuances. Então, a abertura a mudanças. Não tenho muita abertura a mudanças, não sei se me adaptaria a uma cidade que é diferente da minha. Longe Então, dos meus opa, pais, longe da família, longe. né? Exato. E aí, opa, já é algo para se Pensar. pensar. Então, eu tenho que ponderar. E dentro de cada um desses 5 grandes fatores, das 5 dimensões, existem características. Por exemplo, dentro do neuroticismo, a gente trabalha ansiedade, depressão, medo, vulnerabilidade. E aí a gente vai identificando as características de cada um. E quando a gente para se observar, a gente já consegue fazer essa análise. A Uau! gente, a gente vive muito no automático, né? Verdade? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu já quero colocar a mão na massa, já vou estudar, mas eu não sei nem para que eu estou estudando. E aí eu perco tempo. Uau, que incrível. Fala e repete de novo a teoria aí, porque até eu fiquei curioso aqui. Eu acho que o pessoal de casa deve ter. Peraí, vai devagar aí que eu quero saber mais sobre isso, porque isso é muito importante, né? Vamos lá. Na psicologia, a gente trabalha com uma análise de dados, de informações, que é Tá. a parte da análise estatística das questões psicológicas. Então, Tá. a gente pede a testes psicométricos, que medem características nossas. E aí a gente trabalha, por exemplo, na questão da personalidade com alguns testes, e um desses testes que a gente usa é o Big Five, que Tá. é o teste de personalidade, que a gente trabalha com amabilidade, neuroticismo, conscienciosidade, abertura a mudanças e extroversão. E aí a gente vai e faz uma análise. Porém, eu não fiz esse teste, mas eu posso justamente observar como são minhas ações. Porque a gente parte do pressuposto que pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, aqui eu até vi uma pergunta da questão da autossabotagem das crenças. Boa, Vou vamos dar lá. um exemplo baseado nisso. Eu penso que não sou capaz. Tá. Gera sentimento. Eu me sinto angustiada e frustrada. Gera comportamento. Hoje eu não estudo. Então, vem Uau. tudo do meu pensamento. Segura aí, Esse Nicole. é Galera, vocês perceberam a sequência, né? Foi o Matos que perguntou, né? Tá aqui. Eu poderia, por favor, falar sobre autossabotagem? Qual a principal causa? A crença do não merecimento. Quando você acha que não é capaz, ou seja, só o pensamento, né, Nicole, já te traz um sentimento de não querer estudar isso, já te desmotiva e você não estuda, porque você não é capaz. É isso. isso. Porque o que acontece? O coitado do nosso cérebro, ele não diferencia uma situação real de uma situação imaginária. Sim, Então, por exemplo, estou correndo na rua, vem um cachorro corre atrás de mim. Meus batimentos cardíacos aceleram, meus músculos se enrijecem e me preparo para a fuga. pra fuga. Mas estou aqui, tranquila, no meu escritório, imagina um cachorro correndo atrás de mim. Meus batimentos Batimento cardíacos se acelera aceleram, meus músculos se enrijecem, eu me preparo para a pra fuga do mesmo fuga. jeito. Se Uau. eu digo que não vai dar certo, o meu cérebro já entendeu que não deu certo.
Então para que estudar, né? Então não vou estudar. Aí o cara para e começa o processo de autossabotagem vem, então, ele nasce dos pensamentos, é isso que você está falando? Isso, das minhas crenças, dos meus pensamentos automáticos. E automaticamente eu tenho uma reação fisiológica. Meu nível de cortisol aumenta, eu não me sinto bem. Cada pessoa vai se comportando de uma forma. Meus batimentos cardíacos, enfim. Então, se eu penso, eu sinto. E Uau! aí é justo a gente colocar um combustível no nosso corpo desagradável? Ou, eu só vou funcionar se for na pressão negativa. Uma hora esse carro aí não vai funcionar mais. Eu estou só fazendo aquela pressão que não é saudável. Então, penso, sinto, me comporto. Tenho que ter muito cuidado com os meus pensamentos. E aí, a partir do momento que eu conheço e identifico quais são meus pensamentos, quais são os meus medos, aí sim eu passo a ter autonomia intelectual. Uou, segura aí, doutora, que agora o negócio tá esquentando, hein, gente? Ó, não sei se vocês estão anotando aí, mas isso aqui vale ouro, né? A gente está falando de um processo de cognição que leva você a estudar mais ou menos, leva você a se sentir mais ou menos confiante na sua aprovação e que vai ser determinante para a sua jornada. Só que o problema todo, além dessa sequência, penso, sinto, me comporto, né? Penso, sinto, faço ou não faço, né, Nicole? É você compreender o que você pensa. Então a gente está indo para a raiz de tudo, né? Para a origem, a questão do autoconhecimento, a questão de você perceber, em primeiro lugar, quais são os seus pensamentos mais frequentes. E uma pergunta veio muito interessante aqui, Nicole. Tem algum exercício mental para fortalecer, né? Para a gente quebrar essas crenças? Para quem está sofrendo disso, como é que a pessoa deve buscar se comportar nesse sentido? Tem sim, com certeza, Elma. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz muito raciocínio emocional, ou seja, o raciocínio baseado nas minhas emoções do momento, sendo que a gente sempre tem que ir para o raciocínio baseado nas evidências. Então, eu nunca vou passar neste concurso. Opa, baseado em quê? Se eu estou vendo que a minha porcentagem de acertos estão aumentando. Opa, Perfeito. eu acho que eu não vou dar certo e eu vou passar 10 anos para conseguir minha aprovação. Baseado em quê? Se eu estou estudando, estou me comprometendo, estou fazendo tudo o que é necessário. Então, assim, a gente sempre vai questionar os nossos pensamentos. Baseado em E que seria a pergunta, então, né? Ah, eu nunca vou isso. passar. Peraí, Roberto, por que você está pensando isso? Baseado em quê? Qual é a evidência, né? Como é que você falou? Raciocínio de evidência, raciocínio de Raciocínio emocional e emocional, raciocínio baseado nas evidências. evidência. A gente nunca vai ser sempre razão e sempre emoção. Mas quando eu tomo decisões, é bom que eu esteja com a decisão, com esses dois fatores equilibrados. Boa. Buscar evidências, então, nos nossos estudos. Daí a importância de você ter uma organização boa, né, Nicole? De você entender qual está sendo o seu caminhar, de você ter o histórico, né? Medir os seus estudos, na verdade. Entender se você está aumentando o seu percentual, fazer simulados, ou seja, tem uma série de técnicas envolvidas que vão se transformar nas evidências que você precisa ter para mudar os pensamentos, é isso? Exato, a gente chama de validação. Quando eu não valido algo, é como se isso não tivesse acontecido. Por quê? Por exemplo, eu tirei uma nota boa na escola para os adolescentes, né? E aí eu não valido porque eu digo, eu fiz mais do que obrigação. Só que, na verdade, isso não é o correto. Que bom que eu tirei uma nota boa, significa que eu estou me dedicando. Eu deveria ter feito isso de todo jeito, mas eu vou validar. Então, quando eu estudo, eu tenho que deixar lá arquivado. Eu estudei. Eu mesma eu tinha uma parede inteira só de quantidade de questões que eu fazia. Então, tinha todos os dias lá as horas líquidas que eu tinha estudado, quantas questões eu fiz, porque eu olhava e a gente costuma a esquecer as nossas próprias lutas. Uau. Por exemplo, me formei. E aí... Opa, peraí. Me formei. E aí terminei o curso, o que é que eu escuto muito? Não sei de nada, Nicole. Terminei direito e não sei. Não aprendi nada na faculdade. Nunca vou passar, né? Aí já vai a... Nunca vou passar, esqueci de tudo.
Aí a gente é como se a gente estivesse crescendo as noites em claro que a gente passou, o nosso dia a dia, as nossas lutas, os trabalhos, as provas que a gente fez. E isso gera insegurança. Mas se eu tenho lá, por exemplo, eu vejo, eu não tenho nenhum direito de dizer, nossa, eu não estou estudando, eu não fiz que eu dediquei estar lá, arquivado. Eu vou lá e valido. Voltei, foi mal, desculpa. Entrou uma ligação aqui no meio da live, gente. Eu vou Mas foi lá aqui. e valido o meu estudo. Então, eu tenho sim que anotar, eu tenho sim que entender. Para que eu escolha um cargo público, eu tenho que entender todo o processo. E quando eu faço uma escolha consciente, a minha motivação não é uma motivação externa que alguém está dizendo, vai lá, Nicole, você vai conseguir. É uma motivação intrínseca que parte de mim. Eu realmente quero aquilo e eu sei o que é que eu preciso fazer para conquistar. Essa é a melhor motivação, a que vem de Sensacional. dentro para fora. É a nossa automotivação, né? A gente às vezes fica buscando nos outros, né? No externo, né, Nicole? Ah, deixa eu ver um vídeo do YouTube, deixa eu ver alguma coisa. Isso até funciona, mas eu acho que não tem prazo tem um prazo de validade pequeno, né? Acaba rapidinho, não é isso? Exato, exato. A melhor motivação é que vem da gente. Por quê? Porque se a gente espera a motivação do outro, espera que o apoio é muito bom e é bem-vindo, mas nem sempre a gente vai ter. E se a gente espera por ele, a gente automaticamente a gente se frustra. Então não é justo com a gente. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero, eu não vou me abalar com a fala do outro, que é o que o outro vai dizer. Ah, Nicole, você não. Eu escutei muito isso. Nicole, você nem se formou ainda, tem uma filha pequena para cuidar. Esquece-se do concurso, foca em se formar. Eu não, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, vou lá, vou fazer e vai dar certo. Pronto. Que E aí coisa, né? a gente vai. Tem dias que a gente acorda cansado, desmotivado, mas se eu sei onde eu quero chegar, eu conheço o cargo, eu sei as possibilidades que esse cargo vai trazer, eu estou sonhando com ele, fica muito mais fácil. Por isso que é bom que eu decida, eu saiba diferenciar a área administrativa da área jurídica, da área fiscal. Não é perda de tempo parar e olhar o que é cada área, e como cada área funciona e as particularidades. Sensacional. E é engraçado, né, que você comentou algo que eu sei que abala muito com o candidato, né? Essa coisa de depender ou esperar esse apoio externo e quando ele não vem, a gente fica ainda mais enfraquecido, né? A gente precisa criar essa blindagem mental, emocional, de pensamentos, não sei como é que fala isso, traduzindo para psicologia, porque são muitos os desafios, né? Tem gente que precisa lidar com isso diariamente, às vezes dentro da própria família, e às vezes os próprios pais ou pessoas próximas que amam a gente. E eles não estão falando por mal, né, Nicole? Talvez eles estejam falando só no sentido de tentar te proteger, com medo que você não vai conseguir, vai se frustrar. Não necessariamente ele está desejando que você não passe, né? Às vezes vem de uma forma inconsciente também, né? Exato, e eu também preciso entender, porque assim, eu não nem sempre vou concordar com o outro, mas eu tenho que compreender o motivo que leva o outro a pensar desse jeito. Vamos dizer, meu marido não me apoia, meu pai e minha mãe acham que eu não consigo passar, ou que eu devo seguir outra carreira. Eu tenho que entender que o contexto que o outro vive é diferente, que o outro tem razões, motivos para dar essa opinião para mim. Mas Sim. da mesma forma que ele está inserido em um contexto, eu estou inserida em outro. Então eu preciso utilizar isso e analisar para que eu chegue na minha própria decisão. Eu sempre digo assim: a gente deve se apoiar no ombro de gigantes para construir nossas próprias ideias. Não é que eu não vá me basear no outro, mas eu vou me apoiar nesses gigantes para construir aquilo que eu acredito que é verdade para mim. Muito bom, muito bom. E a galera tá curtindo, tá todo mundo dizendo aqui, ó, top essa live, que psicóloga maravilhosa, vocês estão falando de tudo que a gente passa. Mandem as perguntas de vocês, chegou mais uma aqui.
A Elma tá falando assim, Nicole, vamos tentar pegar isso daqui. Como fazer para validar essa caminhada de estudos? Além de tudo que foi falado, né, de registrar, de você medir os estudos, de você manter essa sua organização, tem outras dicas para validar essa caminhada? Sim. A gente costuma muito ter aquele filtro negativo. E eu preciso identificar, por exemplo, fiz aquela programação, cada um estuda por um método, né? E aí hoje eu programei no meu espaço de tempo que eu tinha 6 horas líquidas para estudar e aconteceu um imprevisto que eu estudei 5. E aí a gente costuma dizer, o dia foi perdido. A gente não pode fazer isso, a gente tem que focar naquilo que a gente conseguiu fazer dentro das nossas possibilidades, contanto que eu dei meu melhor. Também não adianta eu alisando e opa, tô aqui, tô cansada hoje. Não, eu tenho que dar meu melhor. Porém, o que é que eu vejo direto, Roberto? As pessoas não aceitam os imprevistos. Nicole, adoeci, perdi o concurso. Nicole, tive que ajudar a minha família nesse sentido. Perdi tudo. Não, não é assim. Se eu mantenho a constância, então eu vou ter um resultado. Agora, se eu foco nisso, eu estou desvalidando, estou tirando toda a validade daquilo que eu fiz. Então, eu tenho que ter um senso crítico para analisar. Opa, esse daqui eu realmente estudei, não deu tempo de estudar tudo, mas esse estudo aqui eu não perco. Aí vem aquela história que a gente estava falando, né? De você ter os pés no chão, né? De ter os registros, de compreender se está avançando sim. Aquela pergunta, né? Baseada em quê? Como é que chama? Nas evidências. Raciocínio de evidência. Então, raciocínio de evidência, para ser mais técnico, para você sempre se lastrear no que de fato está acontecendo. Porque a nossa mente, ela tem isso, né? Ela é bem sorrateira. Ela faz com que a gente acredite em algo que não necessariamente corresponde com a realidade. A pessoa estudou a semana inteira, aí na sexta-feira ela não conseguiu estudar as 6 horas, estudou 4. Meu Deus, está tudo perdido, não vou passar por causa de 2 horas. Não é assim, né? Exato, não. E eu preciso entender também que todos os concurseiros passam por imprevisto. Não é porque eu estou passando que eu vou ficar para trás, o que não vai dar certo para mim. Claro. Então, estou no meu horário de trabalho, outra coisa que gasta muito da nossa energia mental. Eu estou fazendo uma coisa e estou pensando em outra. Estou estudando aqui raciocínio lógico, mas estou pensando que eu estou atrasada em português, constitucional, qualquer coisa. Eu gasto o dobro da energia. Por quê? Tiveram vários estudos científicos para ver se a gente era multitarefa. Uhum. E aí a gente sempre diz, eu sou multitarefa, faço várias coisas ao mesmo tempo. Mas quando essas pessoas foram para o laboratório, menos de 1% das pessoas elas são multitarefas. Eu não consigo 1% só, né? Menos de 1%. Eu não faço parte desse 1% aí, não. Então, aqueles gênios ali, eu também acho que não. Eu também acho que eu prefiro fazer uma coisa de cada vez, uma matéria de cada vez, nada de querer resolver a vida toda, porque não dá, né? Eu acho que isso aí que você está trazendo é fundamental. A gente chama aqui no método de quebra do contexto. Quem for meu aluno aí deve ouvir eu falar sobre isso. Eu também bato nessa tecla. Não queiram estudar tudo de vez, não comecem com todas as matérias, comecem aos poucos. Começar pequeno, pensar grande e crescer rápido, né? Essa é a fórmula para quem está no início aí. Nicole, e vem cá, e essa coisa... Vamos pegar mais uma pergunta aqui, ó. Esse aqui foi muito bom, ó. Essa aqui é muito comum. É importante marcar a quantidade de horas de estudo? Eu vou tentar responder aqui, e você complementa, vê se vai na linha aí da ciência da psicologia. Eu acho, viu, Elma, que marcar as horas é importante, só que não é determinante. Se você fica muito apegado à quantidade de horas, sem se ligar se você está aprendendo ou não nessas horas, se estão sendo horas produtivas, se você está concentrado, se você está realmente acertando as questões, se você está se envolvendo com os estudos, pouco importa você marcar 10, 15 horas de estudo, 20 horas de uma semana, se você de fato não aprendeu. Então, é um parâmetro, eu diria que é o seguinte, Nicole, essas horas, não sei se você concorda, mas seria como se fosse um raciocínio de evidência para você ver que você está estudando no momento em que vierem esses pensamentos sabotadores, é isso? Perfeitamente. E eu tenho que sempre o quê? Entender que eu sou uma pessoa única. Então, assim, às vezes, quem é mais ansioso fica muito vidrada nessa questão das horas. Eu mesma, quando eu estava estudando, eu estava obcecada pelas horas. Então, eu marcava, eu tenho 15 minutos para tomar banho.
Se eu não tomei banho em 15 minutos, já era. E aí opa, peraí, já está passando do que é saudável. Então, se eu marco hora e eu não fico ansioso, e isso está me ajudando a validar o meu conhecimento, excelente. Tudo bem. Mas não é o que diz tudo. Ah, então é como você vai lidar com esses dados, né? Se ele está te criando ansiedade, e você, como você falou, né, Roberto, ficar mexendo com todos os minutos do meu dia, se isso está criando aquela pressa, a mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo, talvez não seja tão bom assim marcar. Você deve ter no sentido de também ter uma métrica, né? Para você no final da semana até olhar para aquele número e falar, bom, consegui estudar 25 horas. Semana que vem eu quero estudar 30, 35 horas numa semana. É dessa maneira, né? A gente tentar lidar com essas evidências do estudo, da validação, de uma forma inteligente, né? Para ajudar a gente, não para atrapalhar. Isso, e entender que as nossas técnicas elas vão mudando ao longo do tempo, né? A gente não, às vezes isso dava certo, mas agora não dá certo. E são as fases que a gente vai passando de concurseiro, né? Eu vi justamente que você vai trabalhando essas fases que exigem técnicas diferentes de acordo com como nós estamos naquele momento. É. Alguém tá falando. Marcação de hora, né? Isso, o que é que você diz sobre marcação de hora, Roberto? Então, ajuda a ter a rotina e a disciplina, né? A Liga Almeida tá falando aqui, ó. Ajuda a ter, é importante, mas desde que a gente saiba lidar e fazer isso virar algo positivo a nosso favor, né, gente? Tudo que criar ansiedade em você, tudo que fizer seu coração disparar e te fazer querer fazer as coisas com muita pressa e atropelar tudo, definitivamente deve ser algo que você precisa repensar e revalidar. De repente você não ser tão preciso nas horas ou de você estabelecer o tempo, porque eu acho que o melhor estudo, não sei se você concorda, Nicole, mas o melhor estudo é aquele que a gente senta, estuda e esquece do tempo, inclusive, né? Isso, exato. E eu estou lá focada no estudo. E a essa questão da hora, outra pessoa também perguntou sobre quanto a programar a semana. Posso programar, me ajuda sim a me organizar. Mas, por exemplo, tem um filho pequeno. E aí, no horário, eu combinei de estudar, mas meu filho me chamou, tá pedindo ajuda. Aí eu tenho que entender que os imprevistos acontecem e eu não cumpri aquele horário, mas não foi porque eu não quis, porque as circunstâncias me levaram a fazer outra coisa. Então, posso organizar se isso não me trazer frustração. Porque eu vou estar sendo iludida se eu marcar segunda-feira, 7 horas isso, 8 horas, 9 horas aquilo, terça e assim por diante. Eu não vou terminar a semana feito tudo. Não vou. Porque a gente não tem como prever os imprevistos. Perfeito. E tem que ser bem realista, né? Então, daí a necessidade da gente se conhecer, de compreender quem a gente é, seja para a escolha do cargo, seja para conseguir estudar com constância. Fundamental esse trabalho, galera. E para quem ainda não te seguiu ainda, Nicole, qual que é o teu Instagram? Já vou marcar aqui logo. Produtiva.mente. Produtiva.mente. Sigam a doutora Nicole, tá aqui, ó, gente. Vou fixar. E com certeza ela bota mais dicas lá no Insta dela. Mandem direct, tirem as dúvidas de vocês. Podem encher a caixa dela de direct, de dúvidas. O que não deu pra gente responder aqui, vocês fiquem à vontade para te seguir lá, não é isso, Nicole? Isso, com certeza. Vamos lá, tem mais uma do Bruno aqui, ó. Sobre horário de estudos. Pela manhã, tarde ou noite, qual o melhor horário para o corpo e para a mente? Então, cada pessoa ela funciona de uma forma. Tem pessoas que elas são mais ativas, mas eu sempre parto do pressuposto que você vai estudar em todo o seu tempo livre. Claro, tirando o lazer, mas se você quer passar logo, então tem que mandar ver, mandar abraço, o tempo que você tiver vai estar lá com a mão na massa. Porém, tem a questão do estudo de madrugada. Algumas pessoas, elas estudam de madrugada. Mas a gente tem que entender que à noite a gente produz alguns hormônios diferenciados. Por exemplo, a melatonina. Uau. Então, assim, aí eu não vou ter um sono de tanta qualidade durante o dia. Então, eu também preciso estar atenta a essas questões fisiológicas. Se eu não estou tendo um sono adequado, isso influencia, inclusive, na minha parte hormonal. E a parte hormonal, a parte fisiológica, ela é essencial para a produtividade. Eu preciso me alimentar bem, dormir bem e praticar atividade física. Porque aí sim eu vou ter uma capacidade de reter melhor o conteúdo.
Inclusive, Nicole, existem alguns estudos que eu já andei lendo que falam que a gente memoriza durante o sono, né? O aprendizado do dia, né? Então tem que dormir bem, não Exatamente. adianta querer ficar varando noite para estudar, não, gente. Exato. Ó, Ana Flora diz que funciona melhor à noite, mas tenho que dormir à noite. Então, se você tenta estudar, vou estudar de 6 à meia-noite, mas eu preciso dormir, especialmente, principalmente durante o período noturno. Então, eu dou uma organizada e a gente vai se habituando, a gente vai se moldando a estudar ao longo do nosso dia. Agora, trabalho o dia todo, só tenho como estudar de madrugada. Vou estudar de madrugada. Não vou me sentir mal por causa disso, nem vou deixar de estudar. Estudar. É o equilíbrio e a possibilidade. Claro. Dentro do que você pode fazer, você vai fazer da melhor forma, de acordo com as sua realidade, né? Suas necessidades e realidades. O pessoal tá pedindo para salvar a live. Sim, vai ficar salva essa live, não se preocupe. Eu acho que você vai ter que voltar aqui, viu, Nicole, pra gente fazer mais lives que o pessoal tá gostando demais aqui. Se você ainda não compartilhou essa live, vou te convidar para clicar aí embaixo no aviãozinho. Manda para suas amigas, para seus amigos que estão estudando também, que vão se valer dessas informações. Vamos ver se tem mais algumas aqui no finalzinho aqui na reta final. Ó, perguntaram sobre quem trabalha, né, para estudar durante a madrugada. A gente já acabou de responder. No caso, acho que ela trabalha de madrugada, não é isso? Isso, trabalha durante a madrugada. Aí eu vou me valer dos benefícios que a medicina ela traz. Então, aí meu marido falando que é nutrólogo. A gente vai, então, olhar como é que estão os exames daquele paciente para ver se, opa, está tendo desequilíbrio hormonal e esse trabalho da madrugada está sendo prejudicial. Então, vamos fazer esses exames para ver o que está acontecendo, o que a gente pode suplementar, o que a gente pode fazer para que essa pessoa ela não sinta tanto os impactos do corpo dela, de estar com sono privado, de estar indisposta ou cansada. E a alimentação é tudo na nossa vida. Eu preciso dos nutrientes necessários para que eu produza, para que eu absorva as informações. Preciso de vitamina B, que ajuda na parte da cognição. Preciso de ômega, que vai ajudar na retenção do conteúdo. Então, se eu me alimento bem e estou saudável, vai ajudar demais. Vai ajudar muito. É o combustível do corpo e da mente, né, Nicole? Tudo que diz respeito, eu acho que à alimentação, acho que eu vou ter que convidar teu marido também, né, para fazer uma live aqui, porque Vamos vai agregar embora. pra galera aqui pra gente fazer mais lives também, se ele aceitar o convite. Estão perguntando de meditação. Meditação ajuda para quem está estudando a controlar a Ajuda ansiedade? muito. Meditação ajuda comprovadamente. Vários estudos que falam dos benefícios da meditação. Me ajuda a ter mais autoconsciência, um autocontrole do meu corpo. Então, eu passo a entender o que eu estou sentindo. Então, meditação ajuda. O pessoal tá falando que vai começar a comer mais peixe, né? Comam muito peixe, salmão, ômega 3, para ficar cada vez mais aí com a memória em dia, a alimentação em dia. Nicole, muito, muito bom. Se você quiser fazer considerações finais aí ou dar mais dicas, fique à vontade. Eu acho que a gente acabou falando sobre muitas coisas envolvidas nisso. Foi. E tem muito mais para ser explorado, na verdade. Isso. Só respondendo, sim, exercício físico ajuda demais. Por quê? Quando eu pratico atividade física, eu libero serotonina e dopamina, que são neurotransmissores que ajudam no meu bem-estar. Então, se eu estou bem psicologicamente, sim, eu vou funcionar melhor. Então, a atividade física é primordial. Eu costumo pensar assim, a atividade física e a alimentação faz parte do meu estudo. Uau. É uma obrigação. Então, eu tenho que fazer. Galera, nada de ficar só, não, eu não vou pra academia, não vou ali dar uma caminhada, às vezes não precisa ser nenhum treino específico, é só algum tipo de movimento ali que você tem que colocar no seu corpo, porque com isso eu vou estudar mais horas. Eu pensava isso, viu, Nicole? Inclusive, eu lembro que no meu primeiro ano, eu sempre fui de fazer esporte, mas eu praticamente deixei de lado a atividade física com a ideia de que eu deveria estar estudando, né? E que se eu
parasse de fazer o exercício, eu iria... Mas aí começaram a surgir dores do corpo, a gente passa muito tempo sentado, né? A musculatura começou a ficar flácida, já comecei a me sentir mal, eu falei, não, peraí, eu preciso dessas descargas aí, né, de dopamina, serotonina, como você disse, para me E manter até a mais... autoestima, né? A autoestima influencia diretamente no nosso rendimento. E aí eu também pensava, nossa, eu vou perder aqui 1 hora na academia. Não. Pensa que eu vou para a academia, eu vou acertar mais questões, porque meu corpo vai funcionar melhor, eu vou estar com a autoestima melhor e vou estar produzindo naturalmente serotonina e dopamina. Quando a gente vai para a parte dos medicamentos para ansiedade, geralmente, por exemplo, os médicos prescrevem inibidores da recaptação de serotonina, ou seja, que faz com que a serotonina ela fique com maior circulação no nosso corpo. E aí eu estou praticando atividade física, eu estou com esse medicamento natural, que só Não vai precisa, né? me ajudar. O Então, próprio corpo tem todas as respostas, né? Ele traz tudo que a gente precisa aprender a usar ele, né? A compreender ele e como transformar ele numa máquina de aprendizado, né? Exato, exato. E estudar com prazer e entender que vão ter dias que a gente não vai estar bem, a gente não vai querer estudar, a gente vai estar desmotivado, mas é o esperado. É o esperado. Eu brinco com os meus pacientes assim, vamos dizer que eu sou fazendeira e eu tenho uma plantação. Da minha plantação, eu não vou aproveitar toda a plantação. Alguns frutos vão ficar podres, outros não vão amadurecer, mas esses 30% que eu perco é o esperado. Por que que eu vou me afetar com o esperado? Faz parte, eu vou focar nesses 70% nesses frutos que eu vou Bons. vender e eu vou utilizar. E quem planta, colhe, né, doutora? Quem planta, colhe, vamos estudar, vamos melhorar a sua autoestima, vamos melhorar a sua capacidade cognitiva, vamos aprender. Eu acho que essa live, talvez a maior sacada dela, é essa importância da gente buscar aprender, né? Se conhecer mais, entender o que está acontecendo e parar de viver tanto no automático, né? Sair desse automático e compreender o que está acontecendo agora na minha vida que é passageiro. Vocês não vão estudar pro resto da vida de vocês. Agora vamos fazer desse período o melhor período possível, né? Estudar com prazer. Eu acho que eu conheci a Nicole, deixa eu contar aqui pra galera ao vivo, que talvez não compreenda, mas a gente se conheceu num programa de televisão, na verdade. Fomos convidados para ser entrevistados juntos, em conjunto, e esse programa aconteceu aqui na cidade. E a gente nem sabia. E a gente não sabia exatamente, foi uma grata surpresa. Você, inclusive, já conhecia a minha esposa, né? Isso. E chegamos lá e a gente começou a conversar e eu falei, cara, essa live, inclusive, ela estava marcada já tem tempo, só que a agenda não casou, né? Estamos devendo essa live. E que bom ter você aqui com a gente hoje. A gente tem muito mais semelhanças na forma de pensar e de ajudar a galera do que filosofia muito parecida, né? Eu não tenho formação, mas eu leio muito, né? Eu gosto de aprender sobre essa parte do pensamento, né? Do desenvolvimento pessoal. Que é maravilhoso, né? Eu sou apaixonada, é bom demais. Eu acho que a maioria das pessoas tem curiosidade sobre a ciência psicológica, porque é o nosso dia a dia, a nossa vida. Tá tudo no pensamento, é ele que comanda as nossas ações, nossos sentimentos. E ó, galera, seguinte, se lembrem, né, que a gente vai ter live hoje 18 horas. Nicole fica convidada também, né? Se quiser aparecer lá no Instagram, no YouTube. Concurso iniciante, passo a passo para você começar seus estudos do zero. Começa às 18 horas. Nicole, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Meu tempo está acabando, senão a gente ficaria mais aqui. E eu que agradeço. Deixa esse convite para o pessoal aí. Comenta mais um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que eles fazem para te achar. Então, vocês podem seguir o Instagram, @produtiva.mente. Sou psicóloga cognitivo-comportamental. Eu trabalho com essa parte do equilíbrio emocional, voltado também para a área dos concursos, da potencialização cognitiva. E vocês vão ser muito bem-vindos. Lá no Instagram tem várias dicas, tem dicas a respeito de tudo, de ansiedade, depressão, alimentação, a parte dos estudos. E vão ser muito bem-vindos. Tá aí, então, eu já fixei aqui, ó, produtiva.mente, tá aqui embaixo, e a gente certamente vai repetir esse momento aqui para trazer outros temas e mandem perguntas, né? Mandem meu direct, ó, Roberto, fala sobre isso, chama a Nicole, fala sobre aquilo que a gente vai pegando os temas que vocês têm interesse de aprender e a gente monta as lives, né, Nicole? Isso. E vamos em frente, né? Vamos todo mundo agora, depois dessa live, estudar, focar e mandar ver. Não desistir. 1 hora
o resultado ele vai chegar. E quanto mais a gente se dedica, mais rápido ele vai vir. Sensacional. Um abraço, obrigado de novo, Nicole. Show de bola, viu? Um abraço, Roberto. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, então. Sensacional, né? Se você curtiu, bate palma daí, compartilha essa live, manda pra galera aí que você sabe que tá estudando, que vai se valer dessas informações. E eu prometo que eu trago ela de novo. Eu já trouxe muitos convidados aqui, né? Eu vi que teve o Léo aqui também, o Léo do Revisão PG estava aqui com a gente, apareceu. Já trouxe também a Karina também, que já falou sobre sabotadores. Eu acho que tudo isso, esse conjunto de ferramentas, de informações, valorizem isso, porque cada pedacinho dessas ferramentas do todo vão fazer diferença muito grande nos seus estudos, nessa sua jornada, que vai ser muito bem sucedida. Conte com a gente aqui no Te Ajudo, com a Nicole do Produtivamente, com, enfim, com o que a gente puder fazer, a gente está aqui fazendo à sua disposição. E se lembra, né? Amanhã, 7h37, eu vou retomar uma linha de lives que eu chamo de Pergunta Profissa. Como que é essa live? Para você que está me conhecendo agora, para você que ainda não viu lives minhas. É a live em que eu só respondo perguntas de vocês. Eu sempre fiz essa live, só que aconteceu alguns imprevistos que a gente parou de fazer há uns 3 semanas atrás e estamos retomando. Então, anota aí no teu calendário. De segunda a sexta, todos os dias, 7h37, 18 horas, terças e quintas. Então, hoje, quinta-feira, live 056, lá no YouTube. Como ser iniciante, o passo a passo para você começar os seus estudos do zero. E amanhã, sexta-feira, é dia de pergunta profissa. E é o seguinte, eu vou botar um printzinho com a caixinha de perguntas. Já vou deixar logo agora aqui pronto, porque você já vai mandando a sua pergunta. E amanhã, 7h37, eu vou responder ela ao vivo aqui para você, tá? Então já anotou aí? Segunda, sexta, 7h37, todos os dias. E terças e quintas, 18 horas. A live de terças e quintas, né, para você que ainda não viu nenhuma, eu já vou para número 56, tá? Então tem 55 já lives gravadas. São lives aprofundadas que eu pego temas específicos e eu literalmente dou uma aula sobre aquilo ali. Então se você quer começar, a live de hoje é super importante para você assistir, que é para concurseiro iniciante. Mas se você já estuda, tem dúvidas sobre revisão, como fazer questões, sobre concentração, enfim, sobre várias das temáticas que eu já abordei nessas 55, já estão lá no meu canal do YouTube, youtube.com/eu te ajudo a passar. Você vai ser muito bem-vindo. Vai lá no YouTube também, se inscreve, se cadastra, ativa o sininho que você já recebe a notificação. Foi um prazer estar nessa manhã de quinta-feira com vocês aqui. Espero que tenham gostado. E a gente se vê, então, hoje, 18 horas e amanhã, 7h37. Valeu, galera. Tchau.